Eu ouvi dizer que é assim que a vida começa, numa folha em branco. Daí em diante começamos a escrever a nossa história. Mas uma especial eu resolvi conhecer bem de perto. É a história do Emerson, um cara que desde muito cedo precisou lutar pelo que queria. Começo de relação com o dinheiro começou com 8 anos de idade, quando eu vendia alface e couve nas ruas desse bairro aqui. Na época era rua de terra, não tinha o cemitério que divide o bairro, né, o cemitério israelita que tem aqui, então a gente andava e corria dentro desse lugar aí. Aí com 13 anos, entregando um panfleto para os restaurantes, com 14 eu já trabalhava registrado no restaurante, porque inevitavelmente terminava de entregar o panfleto, voltava para o interior do restaurante. Nessa época eu cheguei a trabalhar 10 horas por dia para ganhar em torno de R$ 600. E eu ficava muito indignado quando eu tinha que passar 10 horas no mesmo lugar para ganhar em torno de R$ 600, era menos, porque com os descontos dava 520, mais ou menos 490. E 2, 3, 4 pessoas no máximo sentava. Eu atendendo essas pessoas, a conta delas dava mais de R$ 500, cara. A história dele já se passava aqui em Budas Artes, região metropolitana da Grande São Paulo. Grande em extensão territorial e gigante na desigualdade. E o Emerson passou a enxergar isso também. Sempre teve na minha vida o desejo de ser alguém melhor. Sempre desejei ser alguém melhor, só que na minha mentalidade naquela época, ser alguém melhor era ter mais dinheiro. Então eu comecei a enxergar mais de perto isso nas festas, quando eu vi literalmente quem tinha mais grana era quem estava vendendo droga, e aí eu vi essa possibilidade de vender droga como um atalho para eu poder ir levando mais a vida de uma forma mais interessante. Então eu peguei R$ 300 do meu pagamento do restaurante, comprei 50 gramas de cocaína, de forma extremamente aventureira, indo lá e comprei e fui vendendo dentro da festa. Num sábado e no domingo eu ganhei mais dinheiro do que um mês inteiro trabalhando. Até que passou a ser um dos traficantes, e sua história chegou a um ponto que ele não tinha planejado, mas foi consequência do que ele veio ditando como até então melhor a se fazer. Aconteceu o inevitável, né? E talvez mínimo ainda, porque poderia ser um máximo, uma troca de tiro, um sequestro, sei lá, alguma coisa e eu morrer. Mas eu fui pego pela polícia com um carro com bastante droga, mais 2 pessoas junto comigo. A polícia literalmente colocou o tráfico, né? Me registrou como tráfico e como associação ao crime. E aí com uma sentença de 8 anos. Mas ao longo da nossa história, a gente está bem propenso a errar. E a gente não gosta, claro. Mas o bom é que a gente pode aprender com tudo isso, corrigir esses pontos e continuar aí escrevendo os próximos capítulos. O primeiro 1 ano e 6 meses que eu fiquei na prisão, eu fiquei mais revoltado ainda, eu me infiltrei mais ainda no crime, sabe? Eu tive outros acessos, outras conexões muito mais impactantes do que as pequenas conexões que eu fiz aqui na rua, entendeu? Então, o primeiro 1 ano e 6 meses na prisão, eu fui envolvido, eu me envolvi de uma maneira muito mais aprofundada no crime. E eu olhava aquilo e falava, cara, se eu continuar nessa mesma prática, depois de 1 ano, nesse tempo eu fui começando a pensar, se eu continuar nessas mesmas atividades, esse vai ser o retorno que eu vou ter para minha vida. Então, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para começar a encaminhar minha vida para outra realidade, sabe? E quem diria, depois de 5 anos na cadeia, ele virou a página, começou a faculdade e passou a ajudar a escrever a história de outras pessoas com o seu projeto. Flexões da Liberdade foi formado juridicamente em 2017, é uma instituição que dissemina cultura de paz e desenvolve competências socioemocionais em escolas, empresas e prisões. Então a gente tem uma metodologia própria para fazer com que os jovens eles percebam como que o lugar onde eles nasceram influencia nas escolhas da vida deles, como que o lugar ele meio que molda as escolhas. Essas preocupações todas aí, essas diferenças que a gente busca no Reflexões expor ainda mais, ter vivências, trazer o rico para conhecer a favela, levar o da comunidade para conhecer uma escola particular e descobrir esses outros mundos que de certa maneira tinham uma série de barreiras e muros, sabe, impedindo. E depois de analisar cada etapa da sua história e sentir na pele alguns preconceitos, a prisão e o pós-prisão também, ele acredita numa nova chance. Mas eu tenho muita confiança e tenho muita certeza que tem uma série grande de pessoas dentro do sistema prisional prontas para receber uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de confiança para que elas se apeguem nisso aí e revertam a sua vida, sabe? E ter a vontade de uma vida melhor, mudar o que um dia foi o foco e ter a convicção que a história de vida de cada um, assim como a do Emerson, não terminou, ela apenas continua.